Bom, boa tarde todo mundo. Essa é a hora que os palestrantes começam a ficar girando em círculos porque eles não sabem para que lado eles falam. E eu vim falar com vocês aqui de um assunto que me interessa muito. E é uma palavra feia que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, chamada onboarding. Alguém nunca ouviu falar de onboarding? Jamais? Tá tudo bem então. Só para me apresentar rapidinho, meu nome é Bruno, eu sou diretor de estratégia da TRAI. A TRAI é uma consultoria de pesquisa UX que existe desde 2003, ou seja, é basicamente a infância e uma debutante aí no mundo, existe há um bom tempinho. Trabalho desde 2005 e sempre paquerando com arquitetura de informação, UX, conteúdo, planejamento digital. Fui deturpado por comunicação e semiótica e dou aula quando dá, porque a gente precisa também, né? Mais do que essas qualificações, eu acho legal falar um pouco de trajetória. Nesses 15 anos aí, 13 anos que eu trabalho, eu já atendi um monte de clientes diferentes. E UX, arquitetura de informação, planejamento de uma estratégia digital, não só de campanha de mídia, sempre foi um pouco patinho feio. Até a gente se aproximar mais ou menos dessa última linha que eu tenho aqui, em que existem as startups. As empresas de tecnologia que têm produto em seu cerne, elas colocaram no mainstream a discussão de experiência do usuário e ajudaram muito o mercado a aquecer. Isso é muito, muito bacana e eu vejo inúmeras discussões sobre experiência do usuário, ao passo que eu não vejo discussões sobre N outras coisas em empresas. Ninguém vê uma capa de um exame de uma Você SA falando quão legal é o RH. Não existe. Ninguém fala, mas deveriam falar, o quão legal é o direito. Né? Ninguém, mas tecnologia todo mundo fala. E é esse lugar de discussão que eu acho que torna o dia de hoje, por exemplo, possível. Porém, ele morreu. Não, volta lá. Uma grande coisa que sempre me incomodou e que sempre foi debatido é valor. Eu lembro quando eu estava na faculdade que tinha uma expressão que depois foi imortalizada pelo Rei do Camarote, não sei se vocês lembram dele, que era agregar valor. E eu pensava, cara, que diabos é esse tal de valor? Como é que eu quantifico? Como é que eu percebo? E aí eu fui ler e eu fui estudar, e a melhor solução, né, a melhor resposta para o que é o valor que eu encontrei, é aquele momento em que você se depara com alguma coisa e fala, cara, como é que ninguém tinha pensado nisso antes? Né? A gente reconhece valor quando a gente vê, por mais que a gente não consiga estruturá-lo. O que é legal da gente pensar em valor é que o valor ele é sempre uma discussão de uma relação que é completamente assimétrica. De um lado, tem o preço, o valor financeiro, o supostamente quanto custa uma coisa, e o valor ele vem em outra ponta de uma maneira completamente desigual. Às vezes para bem, às vezes você gastou um tanto de dinheiro, mas você acha que você fez um negoção, né? Tô aí falando com a galera, os early adopters de várias tecnologias, que às vezes nem tem com quem conectar. E às vezes você faz um dispêndio mínimo e você acha um absurdo. Um dos grandes exemplos disso, que a gente sempre tem, é quando a gente assina a Netflix e chega aquele momento... Não estou falando mal de você, Netflix, não me escute. E você fala, cara, eu não acredito que a Netflix não tem determinado conteúdo. Eu não acredito que a Spotify não tem toda a coletânea Slots B de El Chan. Isso acontece, a nossa percepção de valor, ela flutua assim. E a percepção de valor, isso vocês já devem ter visto, ela acontece numa escala de transformações constantes. Lá embaixo, eu tenho uma coisa, em teoria, muito sem valor, que é o commodity, que ele pode ser depurado, personalizado, escalando de uma economia desde agrária, em que eu tenho um insumo bruto, passando por bens de consumo, aqui no caso seu café pilão, indo para serviços, o expresso, né, a média que a gente tem na padoca, chegando no Starbucks e indo até transformações Coffee Lab da vida. A gente já viu esse slide em LinkedIn, Facebook e tudo mais.
isso aparece. O que quase ninguém fala dessas transformações de percepção de valor é que na mesma velocidade em que elas se apuram para mais, elas decaem. O valor ele vive num ciclo, melhorando ou piorando. Vamos pensar naquela relação tradicional que a gente tem com um prestador de serviço, qualquer que seja. Pode ser com o meu cabeleireiro. Eu topo o primeiro corte porque é muito bacana, mas depois de 10 cortes você já espera, por melhor que a pessoa seja, que ela te entregue mais por menos. Isso é um pouco disso. E para o cabeleireiro, por exemplo, se reinventar, ele tem que colocar outras coisas, sinuca, arcade, conversas, fofocas, qualquer coisa é colocada na mesa para aumentar o valor. Eu gosto de trazer tudo isso para lembrar 2 pontos que ferem profundamente os fundamentos do marketing com os quais eu fui criado na graduação, né, e dos anos que eu trabalhei em agência de propaganda. O valor ele é definido na cabeça das pessoas. Não adianta eu sair aqui na sala com uma etiquetadora e colocar preço na camiseta e blusa de cada um de vocês. O valor não vai estar definido exatamente só onde eu coloco. Por causa disso, o valor ele é muito mais definido nos momentos genuínos de troca entre a empresa e a pessoa do que no discurso. Só para, assim, um senso rápido. Quem realmente se convenceu que precisava trocar de celular por um anúncio de televisão nos últimos 12 meses? Não? É um pouco isso que eu particularmente acredito. Essas trocas que eu falo, elas são muito mais simbólicas, muito mais sucintas do que essa marretada que é o marketing tradicional, esse tiro de canhão que é o marketing tradicional. E fica muito difícil a gente julgar isso, colocar numa régua de certo ou errado, porque só para dar alguns exemplos, né? Às vezes pode parecer uma coisa extremamente besta e sem valor, mas a pessoa acha que uma coisa que tem um valor é ser o campeão de coleção de Pokémon do mundo. Alguém gastaria aí mais de $100 mil num monte de brinquedos de pelúcia? Eu talvez, mas a maior parte das pessoas... A maior parte das pessoas acredito que não, né? Chegar nessa situação e nem ter onde morar mais de tanto Pokémon mania. Do outro lado, tem coisas que a gente não tem ideia que as pessoas valorizam. Isso aqui. Cara, eu quis romper o meu contrato de família com meu irmão quando eu descobri que ele comprou isso. Para quem não sabe, você quebra a casca do ovo, você coloca para cozinhar dentro disso e pronto, você nunca mais tem que descascar um ovo. Isso é para mim totalmente apito de cachorro. Eu não escuto o apelo, não dá, não faz sentido, não quero. E às vezes as pessoas tentam martelar em você que algo tem muito valor, mas você não vê diferença. Por exemplo, se o seu problema é biscoito murcho, qual que é a diferença entre um pregador de roupa, um prendedor de roupa de madeira, que você compra praticamente a granel, e os clipes bonitinhos? Alguns têm formato de morango, etc, etc. Nenhum. Não adianta a empresa ficar falando que, nossa, é diferente, é realmente a anatomia perfeita para segurar biscoito. Se os dois resolvem o problema, se os dois entregam o mesmo valor para você, tudo bem. O lance que acontece, eu acho que a razão pela qual está todo mundo aqui, é para entender o fato e elaborar em cima que todo produto tem que entregar valor. Eu lembro uns anos atrás, quando eu falei com o pessoal de uma startup, eles estavam muito falando comigo que um dos problemas que eu tenho às vezes com agência de propaganda, ou com consultoria de X, ou com isso ou com aquilo, é que as pessoas não se preocupam em entregar valor. Acho que muito do que ele queria falar é assim: por mais que exista todo o planejamento, por mais que exista toda a criatividade, as coisas simplesmente precisam acontecer. E um produto precisa acontecer na cabeça das pessoas, ou ele se torna insustentável, né? Tem um monte de startups e sites ao longo da história que nunca conseguiram ficar de pé sozinhos. E aí a gente fica, meio assim, né? Ninguém tem tempo para desperdiçar com um produto porque alguém falou que é bacana, é divertido, é cômico, é qualquer coisa. Eu quero que ele aconteça. Eu preciso que ele aconteça para mim. Tá bom, já entendemos.
E aí eu venho com um ponto central disso, e que vem de uma reflexão minha em relação ao próprio trabalho, e que vem de uma reflexão minha em relação aos produtos e projetos que eu vejo na rua. E para mim, é justamente esse momento de onboarding que ele tem que entregar o primeiro contato com o valor. Eu penso isso porque, às vezes, a gente fica tão pressionado por growth, por fazer campanha de aquisição orgânica, e aí ficar pensando em como brincar com a mídia, fazer essas otimizações, que eu esqueço que talvez onde eu estou perdendo o usuário é na primeira hora que eu tenho a chance de realmente impressionar o cara, de mostrar que eu posso fazer uma diferença na vida dele. Eita! Ó, todos os memes vazando. Tem essa citação do Herbert Simon, que não é uma pessoa nova, muito pelo contrário, Deus o tenha. Ele falava lá na década de 60 que a gente vivia um paradigma muito importante. A gente tem informação superabundante no mundo. Quanto mais informação a gente tem, pior fica a nossa atenção. Cara, ele não está falando de 2012, que foi aí nomeado o ano do Fear of Missing Out. Ele está falando da década de 60, lá atrás. Quanto mais pobre é a minha atenção, mais eu tenho a necessidade de prender a atenção do usuário, de prender a atenção das pessoas, utilizá-la, fazer com que aquele momento sirva. Eu guiar a pessoa por isso. Isso também me lembra aquelas coisas que eu aprendi com marketing, né? O tio Kotler também, não Deus o tenha, mas um pouco talvez, ele falava muito de share of market, né? A participação que eu tenho em relação aos competidores de mercado. E aí vieram as pessoas, a contracorrente do marketing, falou, não, eu preciso de um share, né, de uma participação em valor, porque não basta vender volume, eu tenho que saber dinheiro. Você fala, tudo bem. Aí vieram outras contracorrentes e falaram, não me importa nenhum nem outro, o que importa é o dinheiro que a pessoa tem disponível para gastar. E nesse momento, eu disputo uma bala, um salgadinho e qualquer outra coisa. E de repente até uma figurinha do álbum da Copa. Disputa dinheiro. Só que quando o Herbert ele colocou essa semente lá atrás, ele estava falando o quê? Que, na verdade, o insumo pelo qual a gente batalha, e batalhou, é a atenção. Por isso se fala tanto de share of attention. Só que a minha percepção, entre UXers, pessoas de produto, startupeiros em geral, publicitários, o que seja, as pessoas continuam projetando experiências e metendo os pés pelas mãos. Elas imaginam que a gente entra em contato com o produto delas, com o serviço delas, e vai ter uma paciência de Jó, né, para entender o que ele está se propondo. E as pessoas começam a falar e falar. O melhor análogo que eu encontro, e que eu acho que todo mundo entende, não? É isso aqui. Eu me tornei um early adopter de compras na internet, porque se tem uma coisa que eu acho profundamente opressora, é eu entrar num varejo, numa loja, e eu nem respirei direito na loja, eu nem consumi oxigênio daquele lugar, e já tem uma pessoa no meu cangote, ou pedindo para me ajudar, ou oferecendo o cartão da C&A, e aí eu vejo para sempre. É que nem o tênis da Dafit, que está eternamente comigo, né? A gente comprou, mas a gente ainda tem o tênis da Dafit aqui no coração, perseguindo a gente. A gente vai com uma fúria, né, em experiências digitais também, para cima do usuário, que realmente o aliena, de certa forma. E daí eu fico pensando que o valor, né, ele é uma coisa extremamente frágil, delicado e tênue. Existe uma diferença clara na nossa vida entre a gente ter um momento, nossa, isso eu entendi, caramba, como nunca inventaram isso antes, e do outro lado, alguém ficar me enchendo o saco. Também um paralelo, vai ter uma festa no final de semana, e fala, vai ter uma festa no final de semana, que ótimo. Aí ficam todos seus amigos, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Você fala, bom, vá, né? Não vou em festa nenhuma, você azedou, você gorou o rolê, e estragou geral. E é um pouco isso que acontece.
Pensando em abordagens e como a gente traduz isso para a interface, eu vou pedir para vocês puxarem um pouco da memória de vocês, porque se o assunto é ser um hipopótamo da C&A perseguindo as pessoas, eu acho que tem duas linhas, né, duas subespécies de hipopótamos muito fortes em design, muito fortes em produto. O primeiro hipopótamo, ele é o comissário de bordo. O que é o comissário de bordo? Vocês já devem ter viajado de avião, né? No começo do voo, bem no começo do voo, tem aquelas instruções. Ao seu lado, para frente, as luzes na nave, etc, etc. O cara fala no começo do voo. Passou meia hora. Se você estivesse prestando atenção, você já esqueceu tudo. Se a gente for pensar em interface, se a gente for pensar em produtos, são aqueles produtos que você entra, você acessa a primeira vez e ele faz um tour guiado. Ele escurece a tela e vai: aqui você encontra todas as receitas do nosso site. Deste outro lado você encontra todo o histórico de pedidos. E você fala: meu Deus do céu, só queria ver o que eu entrei para ver. O outro tipo de hipopótamo grande é o manual dos produteiros e dos escoteiros. Não sei se vocês têm essa referência, mas em teoria o manual dos escoteiros tem todas as respostas. Você diagnostica o manual dos produteiros quando você entra numa desgraça de um site, produto, etc. E eles têm na home um espaço assim: veja a explicação de como funciona. E aí tem um vídeo de 2, 3 minutos explicando o produto, e você termina de ver ele e você fala: tá, porque realmente eles não constroem nada com você. Não sobra nada. Isso é muito problemático. Por que eu acho que essas abordagens elas são tão, no mínimo, controversas? Por que elas falham? Bom, primeiro, se eu entrei, que seja para pedir um táxi, eu quero pedir a droga no táxi. Acho que isso é auto-evidente, né? Pior do que isso, são alguns produtos ou serviços que me deixam experimentar algumas coisas, só que na hora que eu falo: agora eu vou contratar de fato, aí ele começa a explicar tudo. Você fala: eu estava no meio de uma tarefa super importante, eu estava resolvendo minha vida, e por quê? E uma outra coisa que as pessoas esquecem com uma certa frequência é que os produtos eles não acontecem todos instantaneamente, né? Por exemplo, se eu vou pedir um táxi, se eu for pedir um Uber, como eu vim para cá hoje, ele é meio que instantâneo. Porém, se eu for pedir, por exemplo, eu já vi uns serviços internacionais de storage, né? Caixas que você pega, produtos que você manda para um armazém nos Estados Unidos, eles mandam para cá. Não acontece instantaneamente. Adianta eu explicar tudo naquele momento que eu comecei a falar? Talvez não. Talvez na hora que eu precisar de fato eu já não lembro nada. Mais importante do que tudo isso, eu acho que, para usar termos leigos, né? Parece que os produtos eles tentam roubar o protagonismo do que está acontecendo. Tem um framework de pensamento muito bem utilizado chamado Jobs to be Done, não sei se vocês conhecem, é muito legal. E ele fala que assim, na verdade ninguém compra um produto, ele compra uma maneira melhor de fazer alguma coisa. E eu estava lá tentando fazer alguma coisa melhor, mas de repente você começou a falar só de você mesmo. E você é também, em termos vulgares, o que se chama de boy lixo hoje em dia. Você é boy lixo, você estraga tudo. Você fica mais ou menos assim vendo essas coisas, sabe? Que para estar de saco cheio, numa escala de 0 a 10, você está uma Emma Stone, está bem, mas você continua de saco cheio, né? Você continua com isso. É muito fácil meter o pau, que nem eu estou metendo pau, né? Mas para a gente confeccionar uma maneira de pensar, né, nesse onboarding, a gente tem que buscar referência. Não sei se vocês conhecem isso aqui, mas isso é o Dribbble, tá? É também conhecido como grande plataforma de portfólios fake de pessoas. Tem coisas muito bonitas, mas se você busca um onboarding no Dribbble, você encontra um monte de comissários de bordo e um monte de manual dos produteiros. Ninguém te conduz à ação, só te explicam, só te expõem.
Imagina uma aula hoje em dia, em pleno século de 2018, em que o professor só expõe direto e reto. É um pé no saco. Ninguém aguenta isso. E por isso eu acho que vale a pena a gente se instrumentar, aprender e puxar conteúdo de além, né? Primeira coisa que eu estava pensando bastante sobre isso é uma regra que eu tenho para mim quando eu vou pensar num projeto, numa consultoria, é ter foco no objeto. Se eu estou falando de água Minalba, eu estou falando de água Minalba. Se eu estou falando do clicker que estragou meus memes, eu estou falando do clicker e de nada mais. A gente tem que ser muito verdadeiro aquilo, porque a gente tem meio que um detector de bobagem, né? De quando as pessoas mentem para a gente. Eu queria trazer para vocês, brevemente agora, um clássico dos anos 90 que moldou muito da minha cultura inútil, só para discutir a importância do foco no objeto. Vai? Ah, tá sem áudio. Infelizmente estava sem áudio. Alguém já viu isso? Cara, isso é a famosa caneta Penalipen da Polishop, antigo 1406. É uma caneta tinteiro altamente durável. Não sei se vocês puderam reparar, mas a caneta ela faz 3 atividades em 10 segundos. Uma é furar uma lata de cerveja, a outra é ser arremessada como dardo, só a terceira é escrever como uma caneta. Meu, isso é muito louco. É muito, muito louco. E é tão raro a gente achar alguma coisa, porque eu acho que o produto e o discurso de marca, eles se misturam. Tem um cara, uma empresa que eu acho que assim, teve culhões de bancar o que era realmente você ser verdadeiro e ter foco no objeto. Opa! Uber. Isso não é onboarding, né? Mas é engraçado que sempre que a gente fala Uber, ou pior, vocês podem só concordar com a cabeça. Vocês já ouviram, talvez da própria empresa, ou de uma antiga empresa, da empresa de um amigo, eu quero ser o Uber de qualquer coisa, eu quero ser a Netflix de qualquer coisa. Alguém não? Ninguém nunca ouviu isso? Tá bom, tentei. O lance é, a Uber entrou muito nessa discussão de economia compartilhada, e eles poderiam ter um primeiro impacto num site falando, a gente muda o futuro do trabalho, a gente tira tantas pessoas da inatividade, mas o que ele fala é, dirija, viaje. É isso, não tem nada mais. Ai, mas o Uber é diferentão, graças ao Uber. Tá bom, amigo, mas deixa ele trabalhar no que o Uber faz e falar do que ele faz. Foco no objeto, para mim, é a primeira coisa que desempata um onboarding. Para ter foco no objeto, é importante você lançar a real para as pessoas. E você não fazer que nem a Penalipen. Não é porque o seu produto é um produto incrível de educação, de saúde, de transporte, de tecnologia, que ele te permite, ou exista um contexto mínimo em que eu deva, basicamente, arrotar caviar por qualquer que seja o motivo. Não fure latas de cerveja com canetas. Uma outra coisa que eu tenho pensado, porque eu acho que o design quase sempre faz isso mal, é em revelação gradual, né? Também conhecida como Progressive Disclosure. E para mim, quando eu falo em revelação gradual, eu tenho que buscar a referência primeiro do mundo de fora, né? E depois trazer para cá. Vou trazer um exemplo. Isso é um jogo de videogame. É o começo de uma fase. Tá aqui o meu bonequinho, olha que louco. Tinha o cara, por mais que eu tentei, ele explodiu tudo, e depois que eu matei ele, ele ainda continuou com o barril. Aí o que eu faço? Eu coloco com outra variável. Aí o que eu faço? Um pouquinho mais de variável, e olha, realmente, assim, você não escapa da droga do barril de fogo. Você também não escapa se tiverem dois, um seguidos do outro. Então ele jogou para mim uma situação super controlada, em que eu tinha um espaço, com muito espaço para me esquivar, em que eu podia me proteger do erro, para espaços cada vez mais complexos e cada vez mais caóticos. Para videogame isso funciona maravilhosamente bem. Eu instigo a confiança das pessoas, elas se sentem poderosas e vão lá e morrem daqui a 2 minutos na fase. Tem
algumas empresas fazem isso muito bem. O Google Home, por exemplo, quando você faz o setup do Chromecast, aqui até um videozinho maravilhoso do YouTube, mas o cara, ele acabou de instalar o Chromecast na TV dele, tá? E aí ele está fazendo a conexão, aqui atrás eu vejo a própria TV, ele falando, olha que legal, ele pede um número, e ele mostrou um número ali, você viu o código? É esse mesmo, olha ali no canto. Beleza, eu vejo o código. Vou colocar esse nome esquisito na minha TV, porque é assim que eu lembro, né? TV esquisita, de fato. Isso mesmo, concordo, etc. Faço um monte de coisa, não quero. Password. Ele está conectando. E no final desse onboarding, em que ele vai fragmentando as coisas, ele já consegue projetar. Meu Deus, que loucura! Então, no final do primeiro uso, eu já consigo usar meu produto. Cara, é o senso mais comum, mas não é isso que acontece. E quando no final disso aqui, eu vejo que projetar do celular para a TV é fácil, nem coloco mais na Smart TV normal da LG, da Samsung, nem conecto mais o computador na TV, eu vou assim, porque eu entendi como faz na prática. Essa é outra questão, né? Eu crio um ambiente de experimentação progressiva. Se eu for olhar o jogo de videogame, eu tinha um primeiro espaço em que eu podia me esquivar do problema, entender as regras e como aconteciam. E aí eu ia complicando a situação, porque o nível de desafio ia subindo. No segundo exemplo, do Google Home, o que eu reparei de fato é que eu conseguia ir colocando informação por informação, eu não só ia explicando, eu ia fazendo junto. Eu não entrava na frente da tarefa que o cara queria realizar. Tem uma outra coisa que eu ando pensando muito e que me contamina bastante. E para isso eu vou ter que compartilhar uma história pessoal, levemente divertida, mas é porque ela me fez enxergar como eu poderia fazer as coisas melhor. Então, uns 2, 3 meses atrás, eu estava trabalhando, estava dando aula, e de repente, minha voz começou a ficar um pouco rouca. E aí minha voz começou a falhar cada vez mais, até que um dia eu vivi isso. Eu era o Temer falando no discurso da posse, estava pedindo uma balinha para ver se desempatava a voz. Minha voz desapareceu. E, enfim, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito desconfiado com médicos e sistema de saúde, etc. Muito desconfiado. Quando a gente para pensar em método científico, você entende que existe pouca coisa tão loucamente, vagamente científica quanto médicos. E aí me recomendaram ir a uma fonoaudióloga, né? E quando eu fui a essa fonoaudióloga, ela era uma pessoa muito animada, ela é, na verdade. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos gravar você. Aí ela me deu um microfone Madoninha. Eu já falei, bom, vamos ver o que sai. E ela me colocou num software, com essa primeira gravação, que mostrava espectrogramas. São visualizações, e essas linhas, né, o eixo X é o tempo, o eixo Y é, na verdade, o pitch, né, o tom. E quanto mais linhas e mais fortes as linhas em paralelo, melhor a qualidade da voz. Pois bem, eu estava com o microfone Madoninha, ela gravou meu nome, ela me gravou contando até 10, e ela me submeteu a uma bateria de 30 minutos de exercícios de canto, que é uma coisa que eu realmente não faço, porque é esquisito, e eu não vou demonstrar aqui, não adianta. Meu Deus, isso não vai dar em nada. E no final, o que ela fez? Ela falou, eu vou te gravar de novo, com o espectrograma, e ela passou a gravação e mostrou o espectrograma. Quando eu vi a diferença e eu ouvi a diferença, eu falei, semana que vem. Era provado para mim que aquilo funciona. É bizarro, eu pensei em colocar o áudio aqui, mas não, sem chance. Mas deu muita diferença. E ela conseguiu cavar um espaço de prova de eficácia na minha cabeça que eu consegui entender. Se eu não entendia pelo som, eu entendia pela imagem. Isso é muito forte, amarrar todas as pontas.
O que eu quero no momento de onboarding é entender que meu esforço teve resultado do maior número de maneiras possíveis. Eu quero fechar esse ciclo. Quando eu falo que eu quero entender que meu esforço teve resultados e que eu quero que isso seja provado como eficácia, não quer dizer que, por exemplo, no caso de um site como o SuperProf, não sei se vocês conhecem, uma plataforma de busca de professores online, que eu achei 10 mil professores de espanhol na região de São Paulo. Eu quero saber se eu achei o professor de espanhol para mim, por essa e por essa e por essa razão. Eu estava discutindo com um cliente, por exemplo, um localizador, um wizard, um seletor de televisões, um tempo atrás. E eu falei, cara, as pessoas não entendem nada de televisão. Aí ele falou, coloca um campo, faz uma super busca, tipo Siri. Se as pessoas não entendem, eu não vou conseguir comprovar o valor, eu tenho que criar esse onboarding com a pessoa, eu tenho que pegar ela para a mão e construir o valor junto a ela. Já que eu penso nisso, eu tenho um exercício para todo mundo aqui e uma reflexão, tá? Não? Sim? Opa! Não, era só um não em relação ali, não geral. Eu acho que vale a pena todo mundo repensar o onboarding no produto em que atua. Tem um monte de questões que são feitas, um monte de questionamentos que a gente tem que fazer para comunicar melhor, sem depender do banner, sem depender da mega mídia, sem depender da intervenção na Faria Lima e da intervenção na Berrini. Eu estava pensando, por exemplo, Uber é legal, eu falei bem do Uber, mas será que eu tenho como comprovar valor do Uber de alguma outra forma diferente? Quais são os passos analíticos, e de pensamento para eu repensar um Uber? Alguém nunca usou Uber? Alguém usou Uber essa semana pela primeira vez? Pela primeira vez, não, essa semana acho que todo mundo, Primeiro, eu acho que vale a pena a gente dar vários passos para trás. E os 2 primeiros passos é pensar, quando o meu telefone toca, telefone da firma, tá? Não meu celular, não me chama no probleminha. Quando o telefone da firma toca, por que ele toca? Por que isso é importante? Porque essa é a proposta de valor mais central. É o recall de produto que você tem. Por consciência ou por acaso, é justamente onde você construiu mais valor. No caso do Uber, ainda é a instantaneidade, a facilidade de você pedir e pagar. Mas o Uber faz qualquer outra coisa além disso? Faz. Você pode, por exemplo, favoritar destinos. Você pode agendar a viagem. Nunca agendei uma viagem no Uber. Você pode splitar, dividir a conta, com amigos. Tudo isso é possível. Mas isso é acessório de uma proposta de valor central. E aí eu pergunto, quando isso acontece? No caso do Uber, ele tem de cara a promessa de em até 5 minutos, logo quando você entra, Ele já te dá uma leitura da proximidade dos motoristas. Às vezes dá ruim, porque é São Paulo, mas ele entrega isso. Então você vai perceber, o produto e o valor dele muito rapidamente. Entender o quanto cada uma das minhas propostas de valor principal e secundárias, elas acontecem, em que tempo ela acontece, me faz repensar as coisas. Se eu não me engano, a Conta Azul, por exemplo, ela tem um onboarding que é fragmentado. Em algum momento eles tinham. Então, a primeira vez que você usa uma função, ele te ensina. Isso é muito legal. Imagina você ter que entrar num sistema super denso como e ter que passar por tudo. Não tenho paciência. Aí o que eu vou dar? Vou dar skip. Mostrando que a gente caminhou muito de 2005, 2006 para cá, mas a gente ainda sente falta do skip intro do Flash. Quem viveu sabe. Ele também sabe disso, que tem coisas que ele pode prometer e coisas que ele não pode prometer. Por exemplo, eu posso prometer um táxi, um carro para você em 5 minutos, mas eu não posso prometer que a corrida é mais rápida. Porque, de novo, por exemplo, São Paulo. Tem coisas que estão fora do meu alcance. E com certeza eu não quero ouvir que ele mudou a história do trabalho ao redor do mundo, porque está totalmente fora. Tem
tem algumas ações que possibilitam isso, os passos, né? Colocar o cartão a primeira vez, escolher o destino, isso é central para acontecer a tarefa de eu usufruir de um Uber. E tem coisas que poderiam ser criadas se eu pensasse na jornada mais ampla do usuário. Então, por exemplo, Uber como sistema tem como saber que hoje foi a minha primeira corrida. Por que ele não fala para o uberista, diga, boa primeira corrida, primeira vez no Uber? Aí você fala, nossa, esse povo do Uber é tão educado, né? Tão diferente de taxista. Você fica realmente encantado. Eu posso dar o desconto, e eu acho que se trabalha muito com isso de desconto na primeira ida, e você pode, ao final da sua primeira corrida, salvar o destino. Então, são coisas que não estão na experiência do Uber hoje, que poderiam acontecer e que deixariam o Uber ainda mais incrível, sem virá-lo de ponta cabeça? Sim, de fato. E aí, eu ainda posso mostrar o esforço, né, o resultado do esforço do cara. Como assim? Vocês já ouviram falar de um aplicativo chamado Vá? Né? Ele dá a média de preço de Uber, Cabify, 99, Easy Taxi, tudo. Imagina que legal falar, você gastou daqui, né, lá de onde eu estava, na Faria Lima, até aqui, o centro de convenções da Frei Caneca, R$18. Se você tivesse vindo com táxi, a média seria R$25. Eu falo, cara, o cara foi bacana comigo, né? Eu ganhei um descontinho que eu sabia porque era a minha primeira vez, e essa é a estratégia mais low-hanging de todas as captações de usuário. Eu pude salvar o destino porque eu vim para o trabalho, de repente, isso vai acontecer muito. E eu ainda economizei num lugar que eu nem sabia que eu ia economizar. Conclusão, eu amo o Uber. Eu S2 Uber fortemente. Metade disso que eu falei é planejamento, né? Então, ficar conjecturando, etc. E vamos falar a verdade, ninguém, numa realidade de produto, tem muito tempo para ficar em planejamento. Na verdade, é uma das grandes coisas que torna o produto tão diferente. Não tem aqueles planejamentos 2018 que começaram lá em 2016. Mas metade do que isso é honestidade brutal com o objeto que você está trabalhando. Se você está trabalhando com educação, entenda o que é educação. Entenda o que é eficácia em educação. Entenda quanto tempo demora para surtir qualquer efeito. Não caia naquela desgraça que é você fazer 2 dias de dieta e falar, mas eu não emagreci nada, não adianta, essa dieta não serve. Então, entenda todos os parâmetros reais do seu objeto. Já que eu fiz esse convite, eu acho nada mais justo do que esquematizar isso para vocês. E eu montei um canvas, todo mundo ama um bom canvas, né? É um canvas de onboarding, que estrutura um pouco melhor essas questões. Primeiro, é falar quais são as ações centrais do produto, são as funcionalidades que realmente resolvem a dor do usuário, tiram a complexidade, entregam muito valor. Tem as ações secundárias, elas ajudam o usuário, mas se elas estivessem lá sozinhas, não ia dar nada, não pegaria tão feio. Terceiro, anote, olhe essas ações, entenda quanto tempo elas demoram para transcorrer, porque isso sim muda a percepção de valor. Discuta, como é que eu conduzo o usuário pelos passos da ação central? Então, eu quero fazer algo muito guiado, eu quero fragmentar, vai ser visual, vai ser com vídeo. Por favor, não seja com vídeo descritivo, tá? É um pé no saco, não seja, de verdade. Que ações secundárias, elas podem aparecer durante as ações centrais, e não desviando a pessoa da rota, porque ela só quer pedir um Uber, pelo amor de Deus. E como é que eu demonstro o sucesso de produto? Como eu sou um cara de UX, no âmago, né, e no mais profundo de mim, eu acho que o onboarding, qualquer coisa, a gente precisa desenhar. O desenho, o rabisco, ele é bom não para ver se alguém sabe fazer uma reta ou um círculo perfeito, porque só psicopatas conseguem fazer retas e círculos perfeitos, mas para ver se todas essas ideias que estão ao redor, elas se conectam numa história que não doa às pessoas. Acho que era isso. Obrigado.